Olá, terceiro aninho. Nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre o valor que cada número tem na sua posição, né? Por isso que é o valor posicional do número. E eu vou querer saber o valor posicional do número 123, ok? Vocês lembram que os números, né, eles têm uma posição na sua casa decimal. Pode ser unidade, pode ser dezena, pode ser centena, pode ser até mais, né? Outras casas decimais, só que nós vamos aprender primeiro unidade, dezena e centena. Unidade vai de 1 a 9, né? Dezena vai de 10 em 10, 10, 20, 30 até 90, né? E a centena de 100, 100 até 900, ok? Então, olha só, ele aqui, ele lê e complete abaixo o valor posicional do número 123. Aí ele coloca como exemplo, né, uma caneta, que representa a unidade, um pacote com 10 canetas, que representa a dezena, porque uma dezena vale 10, certo? E uma caixa com 100 canetas, que representa centenas, porque uma centena é 100. Então aqui é 100 canetas, né? Então aqui eu poderia representar o número 1 pelas unidades, que de 1 a 9 é a unidade. Esse 1 aqui, uma dezena, né? Porque uma dezena é 10. E aqui uma centena, porque uma centena é 100. Se a gente for representar isso com material dourado, que vocês vão conhecer quando a gente estiver em sala de aula, que são peças de madeira, certo? E são o quê? Nós temos o cubinho, que ele serve para representar as unidades de 1 a 9. Nós temos uma barra que ela tem 10 cubinhos colados um no outro, né? Então, seriam uma dezena, né? E nós temos a placa. Essa placa aqui, ela tem 10 barras. Então, são 100 cubinhos, certo? E aqui é representado também uma centena, aqui uma dezena, certo? E aqui uma unidade. Então o cubinho ele vale uma unidade, a barra ela vale 10 cubinhos ou 10 unidades, né? Ou uma dezena, que uma dezena é 10, e uma placa ela vale 100 cubinhos ou uma centena, que é essa placa aí, que tem 10 barras coladas uma do lado da outra. Esse material é de madeira, a gente usa na sala de aula com vocês, mas aqui está o desenho deles para representar, tá? O material dourado que a gente usa para ajudar vocês a fazerem as continhas. Então esse número, desculpa, aqui está 128, gente. Tá certo? Então o valor posicional é 128, tá? Aqui só corrigindo, ó, não é 123, tá? 128. Houve um erro aí de digitação, tá bom? Só vocês, no lugar do 3 aí, escrever um 8, ok? Então vamos lá. Então, como que eu represento o número 128, né, com o material dourado? Nós temos aqui, ó, 8 cubinhos, ó. Vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cubinhos, 8 unidades. Então, quanto que vale esse 8 aqui? Ele vale 8 mesmo. Agora, esse 2, ele já está... Porque o 8 está na casa das unidades. Lembra que eu falei que de 1 a 9 é unidade? Foi para 10, já não é mais unidade, aí já é dezena. Então, aqui nós temos duas dezenas. Temos duas barras. Cada barra dessa tem 10 cubinhos. Então, se uma dezena é 10, duas dezenas vale 20. Lembrando que esse 2 aqui, ó, esse 2 aqui, gente, ele vale 20, tá bom? Porque é duas
dezenas, ok? E esse 1 aqui, ele não é 1, na verdade ele é 100, porque ele está na casa das centenas. É uma centena, certo? E ele tem 10 barras de 10 colada um do lado do outro aqui. Então são 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então são 100 barras de 10, então dá um total de 100. Então aqui, ó, é uma centena, é uma placa dessa, né, com 10 barras coladas uma na outra, então são 100. Então esse 1 aqui, na verdade, ele é 100, tá? É uma centena, ok? Esse 2 é 20. Esse 8 é 8 mesmo, tá? Porque o 8 está na casa das unidades. Deixa eu até mudar a cor aqui para destacar. Ó, o 8 ele está na casa das unidades, ok? O 2 aqui ele está na casa das dezenas, por isso que ele vale 20. É duas dezenas, uma dezena vale 10, duas dezenas é 20, ó, 10, 20, ok? Aqui, ó, o 1 aqui está na casa das centenas, é uma centena. Uma centena vale 100. Seriam 10 barrinhas dessa aqui de 10 para dar 100, ok? E aí, tudo bem? Então aqui, ó, eu coloquei uma observação, né, que os números, as unidades vão de até 9, né? As dezenas de 10 em 10 até 90, as centenas de 100 em 100 até 900. Aqui a legenda, o que é legenda? Que pode vir para você colocar U de unidade, D de dezena, C de centena, tá? Então aqui, ó, se eu fosse representar, qual é a letra que representa as unidades? É a letra U. Qual é a letra que representa as dezenas? É a letra D. A letra que representa as centenas? A C. Nós chamamos os números que estão aqui, ó, deixa eu mudar a cor aqui. Nós chamamos esses números que estão na unidade são os números de primeira ordem, ok? As unidades, que vai até 9. Os números de segunda ordem, nós chamamos as dezenas, são os números da segunda ordem, que ele é visto da esquerda para a direita, certo? Ó, no caso, da direita para a esquerda. E aí, as centenas são chamados números de terceira ordem, ok? E no caso aqui, que nós estamos vendo aqui, ó, o 8 é unidade, é duas dezenas e uma centena. Então, na verdade, esse 2 vale 20, né? Esse 1 vale 100, ok? Esse 8 vale 8 mesmo, a posição dele é unidade. Duas dezenas é 20, uma centena é 100, ok? Só para esclarecer. Então, o valor posicional, vamos colocar aqui, deixa eu aumentar o tamanho aqui, para a gente poder escrever direitinho. Ó. Vamos lá. Ó. Qual o valor posicional do 8? O 8 está na casa das unidades, certo, gente? Então, ó, o 8 vale 8 mesmo, ok? O 2, ele está na casa das dezenas, então ele vale 20. É duas dezenas. O 1 está na casa das centenas, então é uma centena. Vale 100, tá? Então esse é o valor posicional. O 2 vale 20, o 1 vale 100 e o 8 vai valer 8 mesmo, certo? Vamos passar aqui para baixo. Agora nós vamos fazer essas atividades estão propostas aqui, ó. Então, decompor o número e falar quanto que vale cada número desse aqui, ó. Por exemplo, o número 192, certo? Aí você, vou dar a dica para você fazer isso aqui rápido e fácil, ó. O que você faz? Você pega o número e coloca as casas decimais aqui, ó.
Então, vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil. Ó. U, D, C. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui na posição certa. Ó. Agora vamos colocar a cor verde. U de unidade, D de dezena, C de centena. Então, são duas unidades. O número que tiver embaixo do U de unidade vai ser sempre ele mesmo. O valor dele é ele mesmo. Se o algarismo aqui é 2, ele vai valer 2. O algarismo aqui fosse 1, ele vai valer 1. Porque são unidade. Unidade vai até 9, certo? Se fosse 0 aqui, era 0 também. Tá? D de dezena, aí não. Aí são 9 dezenas. Aí no caso é 90. Esse número aqui, ó, é 90. Esse aqui vale 2 mesmo. E aqui é uma centena. Uma centena é 100. Então nós temos o número 2, nós temos o número 90 e nós temos o número 100 dentro desse número 192. Tá? Então, o número já diz 192. 2 é unidade, 90 é dezena e 100 vem de 100. É uma centena, ok? Então, esse número ele já foi desmembrado aqui para vocês. Ó. Para eu representar 192, eu tenho que ter uma placa de 100, que é 1, ó, 1. Eu tenho que ter 9 barras de 10 para dar 90, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, ó, o 9 é aqui, ó, 9 dezenas, ok? E eu tenho que ter também 2 unidades, que são 2 cubinhos, que estão desenhados aqui, ó. Vamos ver? Olha lá, os 2 cubinhos aqui, estão vendo? Certo? Então aqui, ó, 2 unidades, beleza? Aí, o que você vai ter que fazer na última coluna? Você agora vai desmembrar, ó, uma centena, 9 dezenas e 2 unidades. Esse número aí, ele foi decomposto. O que é decomposto? É você separar a unidade, a dezena e a centena, tá? Então, esse número 100 mais 90 mais 2 é 192, certo? Não precisa nem de fazer conta. Ó, vamos para o outro. Vamos lá. Esse número é o seguinte. Vamos descobrir que número é. Quantas placas de 100 eu tenho aqui? Dá uma olhada. Tem 2 placas, tá vendo? Uma na frente da outra, ó. Ó. 1, 2. 2 placas de 100. Então, se são 2 centenas, é 200. Certo? Vou fazer melhor aqui, fica mais fácil. Vamos colocar o número aqui dentro e depois a gente forma o número ali do lado, ó. Vamos lá. Quantas placas de 100 eu tenho? Eu tenho 2. Quantas dezenas eu tenho aqui? Não tenho nada, então boto 0, certo? Quantas unidades eu tenho aqui? Também não tenho nada, coloco 0. Que número que deu? Ó, 200. Então você vai pegar, ó, colocar aqui, ó, 200 aqui. Deixa eu apagar esse número aqui, ó, 200. Ok? Certo? 200. E lá no final, a última coluna. Lá no final, você vai botar quantas centenas tinha? 200. Que é 2 centenas. Quantas dezenas? Nada. 0. Quantas unidades? Nada. 0. Certo? Vamos para a próxima. Ó. Vamos formar o número aqui mesmo, tá? Onde está os desenhos das...
Aqui, ó. Vamos formar o número aqui mesmo, ó. Vamos lá. Quantas placas aqui de centena eu tenho? Eu tenho uma placa só, uma. Quantas barras que representa a dezena eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 barras. Quantas unidades? 0. Ó, 1, 5, 0. Qual foi o número que formou? 150. Então você vem aqui, ó, e vai escrever 150 aqui, ó. 150. Ok? Agora vamos decompor esse número lá no final, ó. 150. Lembra que o primeiro lá é uma centena? Uma centena é 100. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dessa. Uma centena é 100. Ok? 5 dezenas, não são 5 barrinhas que tem lá? 5 dezenas é 50. E quantas unidades tem? Não tem nenhuma. Então é 0. Então é uma centena mais 5 dezenas mais 0. Exatamente o número que a gente formou aqui nos desenhos, tá certo? Ó, uma centena, 5 barrinhas, que se representam as dezenas, né? 5 dezenas e 0 unidades, 150. Tá bom, gente? Então eu vou encerrar a matemática, depois eu passo ciência para vocês.